E aí, professor Evandro, e aí, pessoal? Estou aqui na Unir junto com a minha assistente. Vamos fazer aqui uma mini aula de logaritmo, vou falar mais rápido, né? E o que foi que eu consegui entender desse conteúdo. Dei uma revisada aqui e montei essa aula rapidão, né? E aqui é o seguinte, né? Tá meio confuso aqui, mas eu vou começar por esse aqui, né? Que é o log de 81, né? Base 3. O logaritmo, ele é o oposto da potenciação. É para a gente descobrir a que número devemos elevar o de baixo para ele poder virar isso aqui, né? Como é que a gente resolve isso, né? Essa palavra aqui, log, é só para intimidar, tá bom? Aí é assim, o primeiro macete é a fatoração, que quando a gente pega esse número aqui e vai dividindo ele, né? Peguei o 81, né? E o meu objetivo é dividir ele para poder ficar na mesma base do 3. Nesse caso aqui deu, né? Por causa que eles são, né, potências, né? 81 ele é 3 ao quarto, é elevado à quarta, né? Dividir aqui, né? 81 dividido para 3 deu 27. 27 dividido para 3 deu 9. 9 dividido para 3 deu 3. Mas dividido por 3, tá? Daí deu 1, acabou, né? O 3 se repetiu 4 vezes, é o 3 elevado à quarta. Aí o que aconteceu, né? Quando fica igual esse número de baixo e o de cima, a gente pode simplesmente cortar e dar 1, né? E aqui, esse número que foi elevado, aqui a potencial 4, ele vai cair para cá, né? Então vai ser 1 vezes 4, que dá 4, né? Aí então, isso aqui significa que eu tenho que elevar esse 3 à quarta, né? 4 vezes, 3 vezes 3, 4 vezes, para poder dar 81. E faz sentido. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, né? E aqui de baixo eu fiz um outro exemplo, né? Que é outro jeito de visualizar isso aqui, outro método, né? Esse aqui é mais diretão, gosto de fazer assim. Aí esse aqui, por exemplo, eu botei aqui um X. Esse aqui não tem nada, né? Qual que é a diferença, né? Assim, eu vim aqui, eu já sei, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Aí eu igualei. Quando a gente tem a mesma base, as mesmas bases, a gente pode simplesmente cortar e vai ficar somente os expoentes. Então, 4 é igual a x. Outro jeito de pensar também, mas dá na mesma, né? Qual que é o próximo que é mais fácil também de ensinar, né? Por exemplo, esse aqui, né? Quando a gente tem um log, né? E aqui embaixo, o número menor aqui de baixo ele está omisso, e quando ele não aparece é porque tem um 10 escondido, né? E aqui a gente tem igual, um log de 10, né, na base 10, corta dá 1, né? Simplesmente assim. Quanto que eu tenho que elevar esse 10 de baixo para ele ficar que nem esse aqui? É 1, simplesmente. E quando a gente tem um log de 1, né, a qualquer base, não interessa, botei raiz de 5, vai sempre ser 0, por causa que raiz de 5 ou qualquer número elevado a 0 dá 1. Isso aqui é bem simples. Inclusive eu fiz esse exemplo aqui, né? Que mostra, sei lá, um número do capeta aqui. Tudo isso aqui é elevado a 0. 1. Simples. Então, para o raiz de 5 virar 1, ele tem que ser elevado a 0. Esse aqui, né? A gente já tem aqui, né? Os dois números, eles são iguais, né? Né? Então, a gente só corta eles, né? Aqui. E esse 5 ele vai cair multiplicando, né? Aqui vai cortar, deu 1, né? Anulou 1 com ele mesmo, então deu 5 vezes 1, 5. E aqui a gente tem um caso ao contrário. E se for esse número de baixo, né, que tiver com a potência, né? Então no caso aqui, ó, eu igualei a base, ó, 16, né? O que eu tenho que fazer com o 16 para ele poder virar o 4, né? Aí pronto. Eu igualei aqui, 16 é 4 ao quadrado. 2 estão na base 4. Aí quando ele está aqui embaixo, ele vai vir aqui para trás dividindo e não multiplicando. Então aqui deu 1, né? Dá 1 dividido por 2. Aqui vai dar a multiplicação. Esse conteúdo aqui está diretamente atrelado ao conteúdo de potenciação, né? Porque é literalmente uma coisa ao inverso da outra, né? Olha só, 1 sobre 2. Então eu tenho que levar o 16 daqui de baixo para ele ficar igual ao 4 daqui de cima a 1 sobre 2. 16 elevado a 1 sobre 2, como é que faz, né? Bom, a gente pode converter, né, essa potência fração para uma raiz quadrada, né? E aqui deu uma raiz quadrada, né, de 16 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, raiz quadrada de 16, 4. Deu certinho. Aí aqui a gente tem quando a gente tem multiplicação, né, no logaritmo. A gente pode simplesmente pegar esses dois aqui, né?
de dentro e separar eles, né, em uma soma. Multiplica, soma. E aqui a gente tem o contrário, né, que é a divisão. Divisão diminui, o di, né. O detalhe importante é que quando você vai separar eles em logs diferentes, ele mantém a base, aqui a gente tem um 10 escondido, né? Então vai manter os dois 10. Nesse caso aqui, que é a divisão divide, né? Eu fiz aqui um caso que resolvi, um caso resolvível. Esse aqui morre por aqui mesmo, né? Não tem como resolver totalmente. Esse aqui dá, né? Olha só. Os 2, né? Vai ser o log de 4 na base 2 e o log de 2 na base 2, né? Esses dois termos aqui, o 4 e o 2, eles vão virar logs independentes, tá vendo? E pronto, aí esse aqui, a gente vai fazer o negativo, né? Diminui, divisão diminui. Log de 2 na base 2, cortei, sobrou 1, massa. Aí aqui, né? Log de 4 na base 2. O 4, ele é 2 ao quadrado. Então aqui, cortei, né? 2 com 2, aí o 2 né, do ao quadrado caiu aqui. Ficou no final, esse aqui deu 2, né? E esse aqui deu 1. 2 menos 1 igual a 1. Como eu mostrei, né, nesse exemplo aqui, né, que tem a regra do empurra, né? Que esse 3 daqui de baixo, ele veio aqui e empurrou esse x. E usou ele como chapéu, né? Ficou então 3 sobre o x. Aqui, olha só, a gente tem um exemplo pronto, né? Que é o log de x, que é o log de x é igual a 3, né, na base 2. Como é que se resolve isso aqui, né? Eu tenho que elevar esse 2 à terceira para poder dar x. Esse que é o raciocínio, né? Então, esse 2 aí vai empurrar esse 3 e vai usar o 3 como chapéu. Então, deu isso aqui, ó. Log de x é igual a 2 elevado à terceira, né? 2 vezes 2, 3 vezes, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o x é igual a 8. Se a gente substituir isso aqui, né, por exemplo, né, vai dar certinho. Deu certinho, ó. Meu Deus do céu. A dica é assim, né? 2, né? Quanto que eu tenho que elevar esse 2 daqui de baixo para ele ficar 8? 3. Deu certo. Isso aqui foi o que eu mostrei com aquela parte do 16, né? Aqui, o 16 elevado a 1 sobre 2. Quando a gente tem, por exemplo, né, um logaritmo que tem raiz, nesse caso aqui, olha só, né, um log de raiz de 8 ele é raiz quarta, né? Então, nesse caso aqui, eu sei, né, que o 8 ele é o 2 à terceira. E aí que eu peguei esse 2 à terceira e eu transformei a raiz para uma fração, né? Como é que a gente faz isso? Essa aqui eu vou mostrar na parte da potenciação, né? Olha só, né? Eu vim aqui, né? Raiz cúbica de 25. 25 é 5 ao quadrado. Muito bom. Quem está no Sol vai para a sombra, né? O 3 ele está pegando o Sol, então ele vai para a sombra. E o 2 ele está na sombra, então ele vai para o Sol. E quando a gente tem o contrário, aqui eu desenhei errado, né? Era para ser 5, né? E do lado direito 2 sobre 3, não o contrário. Quando a gente tem o contrário, a gente também desenha um Sol aqui, né? É isso aí, quem está pegando o Sol? O 2, quem está na sombra? O 3, então aqui, ó, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Na minha opinião, eu acho essa ferramenta didática simplesmente incrível. Aí aqui eu peguei, né, o log de 3, né, elevado a 1 sobre 2 e eu só, né, transformei, né? Desenho o solzinho aqui, né? O 1 ele está pegando o Sol, então ele vai ir para a sombra, né, dentro da raiz. E quem está pegando sombra agora é o 2, então ele vai para fora pegar Sol. Raiz quadrada de 3 elevado a 1, que dá 3, né? 3 uma vez, né? Aí aqui a gente tem o colog, que é o logaritmo ao contrário, logaritmo invertido, né? Então pronto, a gente transforma de colog, né? Dá medo essa palavra, mas é só menos log. Pronto. Mantém a base, mantém aqui o número maior. Eu sei que o 8, ele é 2 ao cubo, como a gente já viu várias vezes, né? E pronto, faz a mesma coisa, né? Deu aqui, né? 2, né? Base 2, número maior e número menor são iguais, os dois deram 2, tem o expoente 3, né? Aqui,
que ele vai ser jogado aqui para trás, né? Que vai multiplicar esse 1, que anulou tudo, né? Então vai ser 1 vezes 3, dá 3. Só que vai ter o sinal negativo do colog, né? Do colog, então vai dar menos 3. Esse aqui eu achei muito massa, né? O colog na base 3, né? De 1 sobre 9. Aí tá, eu transcrevi isso aqui para menos log da mesma coisa. E aqui eu coloquei o x do outro lado só para poder fazer a regra do empurra e poder facilitar um pouco meu raciocínio, né? Então pronto. Aí fiz a regra do empurra, saiu esse 3 pequeno e o log caiu. Ficou somente os números, que é o 3 elevado a x, né? E aqui eu já fiz raciocínio, né? Eu sei que o 9, ele é o 3 ao quadrado, né? Só que isso aqui não é o suficiente, né? Eu tenho que colocar eles na mesma base para poder sumir, né, com esses números daqui de baixo e ficar somente com os expoentes. Então o que foi que eu fiz, né? Essa seta está meio torta. 3 ao quadrado, aí eu já sei, né? Que se eu pegar esse número aqui e elevar a menos 2, vai dar certinho, né? O 9 sobre 1. Porque, bom, eu descobri aqui, né, que o 9 ele é 3 ao quadrado. E essa fração aqui, se eu virar de cabeça para baixo, vai ajudar muito. Então, eu transformei em menos 2, né? Multiplicar por menos 2 essa fração aqui inteira. E se a gente for fazer esse teste, vai dar certo, olha só. Né? O sinal negativo da fração vai virar de cabeça para baixo. 1 sobre 3 vai virar 3 sobre 1. E os dois vão ser multiplicados pelo 2, né? Agora assim o sinal negativo. Dá 9 sobre 1, a gente pode ignorar esse 1 embaixo e ficar somente 9. Então eu vou ter que elevar esse 3, né? Eu vou ter que elevar esse 3 daqui, né, inicialmente, para ele poder virar 1 sobre 9. E eu fiz um teste, né? Pronto, eu peguei aqui o 3, né, daqui, e eu resolvi elevar ele ao resultado, que é o menos 2. Esse menos, ele vai virar de cabeça para baixo. Aqui embaixo tem 1 escondido, vai ficar 1 sobre 3. E os dois vão ser multiplicados pelo 2, né? Multiplicados, vai ser potenciado, né? Por causa que 1, olha só o que eu fiz aqui, né? 1 vezes 2 vai dar 2, mas 1 elevado a 2 vai dar 1. Meu Deus, por que diabo essa câmera tá tão ruim? Beleza. 1 ao quadrado vai ser 1. Né? Meu Deus. E aqui, né? É 1 vezes 1, dá 1. Isso aqui é diferente de 1 vezes 2, né? E 3 ao quadrado, 9. Ou seja, eu consegui transformar o 3, né, nesse 1 sobre 9, elevando a esta potência. Como disse, esse é o objetivo do logaritmo. Quanto que eu tenho que elevar esse 3 daqui pequeno de baixo para ele poder ficar igual a esse número maior principal? E a resposta foi o menos 2. E é para isso que serve o log. Essa aula está bem maçante, bem longa, né? Espero que o professor assista até o final, porque se não assistiu, nem... Uau, né? Não vou nem duvidar. Nesse caso aqui, né, olha só o que eu fiz, né? A gente tem essa questão, né, que temos vários logaritmos com bases diferentes. E esse aqui tem essa propriedade, que é a mudança de base. Que no caso, a única coisa que eu tenho que fazer é transformar esse número maior e esse menor em logaritmos separados da base que eu quiser. Não interessa, no caso aqui eu peguei a base 10, né? Mas se eu quisesse botar 2, 3, vai dar na mesma. Observa só no que vai dar isso aqui. Log de 5 base 2. Então eu vou transformar esses dois números aqui em logaritmos separados, né, dividindo um ao outro, né? Log de 5, eu escolhi aqui, eu escolhi a base 10 aqui. Log de 5 base 10, log de 2 base 10. Log de 4 base 10, log de 5 base 10, log de 2 base 10, log de 4 base 10. E olha só que delícia, simplesmente eles se anularam, né? Isso aqui é muito bom. Aqui, ó, esse aqui anulou com esse, e esse aqui anulou com esse, e esse com esse. Deu 1, tudo deu 1. Então, e vai manter aqui a multiplicação, né? Então, 1 sobre 1 é 1. Finalizando, finalmente, é a função logaritmo. A função logaritmo, ela vai ter o gráfico, né? E a condição de existência é que esse x aqui, né, o maior, ele tem que ser maior do que o zero.
E o número menor aqui de baixo, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Como é que a gente sabe que a função é crescente ou decrescente, né? Para a função ser crescente, esse número menor aqui ele tem que ser maior do que 1, né? Ele está crescendo, né? Aqui é o começo do gráfico e aqui é o final. Daqui até aqui ele está aumentando, coisa que aqui ele está diminuindo. Essa aqui é uma função decrescente. Esse número aqui, né, o menorzinho, ele tem que, o b, né, ele tem que ser menor do que o 0, mas ele também tem que ser... Não, eu falei errado. Ele tem que ser maior do que o 0 e ele tem que ser menor do que 1, para assim a função ser decrescente. No caso aqui eu peguei um exercício, né, que tem essa função aqui, ó, assim, né? O y igual log de 3 menos x, e embaixo, né, a gente tem a base x menos 1. Então, simplesmente, eu quero saber qual que é o domínio dessa função, e para isso eu vou simplesmente aplicar essas regras daqui. Esse número maior aqui, que está do lado do log, é esse aqui, ó, essa equação, que é o 3 menos x. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Então eu simplesmente fiz essa equação. 3 menos x tem que ser maior que 0, né? Olha só que interessante, né? Isola o x, simples, né? Então eu joguei o 3 para o outro lado, ele está positivo e ele foi para o outro lado negativo. E aí que eu precisei, né? Para não dar um menos x, eu tive que multiplicar tudo por menos 1. Só que quando a gente multiplica por menos 1, não é somente os sinais, né, do x e do 3 que mudaram. Esse sinal aqui, que estava apontando como maior, virou menor. E esse aqui de baixo, que é o x menos 1, né, ele tem que ser maior do que o 0 e ele tem que ser diferente de 1. Simplesmente apliquei aqui a equação, né? X menos 1 tem que ser maior que 0. Beleza. Deu aqui, né? X maior do que 1. E ele tem que ser... x menos 1 tem que ser diferente de 1. Então, vai ter que ser diferente de 2, como deu aqui no resultado. Isso aqui a gente pode pensar na lógica, mas a matemática resolveu mostrar para a gente de uma forma muito elegante. A solução, né? Ele não vai incluir o 1, tá aberto aqui, né? Tem que ser maior do que o 1. Olha só, né? X tem que ser maior do que 1 e ele também tem que ser, né, menor do que o 3, não inclui o 3, né? Isso aqui excluindo o 2, né? Ele tem que ser diferente de 2, então está excluindo o 2. Tem esse aqui que foi a minha anotação da aula, né? Mesma coisa. Essa equação aqui, né, que é o x maior que 3, né? Tá vendo só que esse número aqui de baixo, né, que é a base 2, ele é maior do que 0 e ele é diferente de 1. Esse 2 aqui, ó, ele é maior do que 0 e diferente de 1. Isso aqui já cumpriu o requisito. Agora esse aqui, né, que é o x mais 3, ele tem que ser maior do que 0. Simplesmente resolve a equação, isola a letra. Pá, x tem que ser maior do que menos 3. Nesse caso aqui, né, que é para montar o gráfico da função, né, para o y igual a 0. Então vai ser log, então vai ser isso aqui, log de x, né, na base a elevado a 0. Para isso aqui dar 0, eu vou ter que elevar a 1. Não quer dizer, falei besteira, olha só. Vai simplesmente fazer a regra do empurra, né? Esse a ele vai empurrar e ele vai usar o 0 de chapéu, né? E como é que é qualquer coisa elevado a 0? É 1. Simples assim. É uma aula meio longa, meio chata, sei lá, mas é assim que eu terminei a minha explicação de logaritmo. Meu objetivo é fazer uma coisa mais completa, né? De certa forma, espero que isso aqui me ajude também a aprender, né? Daqui a pouco eu já vou lançar o material de apoio, né, que eu estou produzindo. Então é isso aí, professor Evandro, é isso aí, turma, muito obrigado.